Paz de eixos, irmãos. Vamos falar aqui agora. Eu vou falar nesse vídeo, né, para vocês a respeito das camadas das perseguições, os níveis que o indivíduo-alvo vai chegando. No início, o indivíduo-alvo, quando ele busca na internet sobre o Gang Stalk, no início das pesquisas, né, sobre indivíduo-alvo, né, target indivíduo, o TIS, né, TIs, né, vai chegar a informação que os perseguidores nos perseguem com tecnologia, que eles estão usando o nosso celular para nos perseguir, estão usando o- com escutas em nossas casas, câmeras escondidas, e a gente tem essa noção até por conta do que a gente passa no início, porque a gente não tem a percepção da realidade do que realmente está acontecendo, e também porque a gente vai buscar na internet e acaba encontrando os relatos assim mais corriqueiros assim que os nossos inimigos estão usando tecnologia para nos perseguir. Mas essa é só a primeira camada. O indivíduo-alvo, conforme vai passando o tempo, ele vai vendo que as perseguições não se tratam que os inimigos estão usando só tecnologia, mas é uma questão espiritual envolvida, entende? E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá. Inicialmente, você pensa que é o seu celular, que eles estão te espionando pelo seu celular. Eles sabem o que você está falando na sua casa e é o seu celular. Então o que você vai fazer? O individual você sempre vai colocar ali uma fita clip nos microfones, uma fitinha ali, uma fita preta na câmera e tá tudo resolvido, tá tudo em paz. Mas ele percebe que não, que as coisas estão evoluindo, que os ataques estão continuando, que as pessoas, os perseguidores, a gente passa em certos locais, eles falam coisas ou agem como se soubessem de coisas do nosso particular, e o ataque continua e a gente fica confuso. Como eles sabem o que a gente faz, né, no particular, né? Então você vai concordar comigo que não é uma questão somente física. Eu, no início da perseguição, eu estava crendo piamente que eles estavam me sondando pelo celular, que tudo tinha a ver com o celular. Provavelmente tenha, né? Provavelmente eles usam de todos os meios para nos perseguirem, né? Mas vai além disso, vai além. É algo, é uma camada maior. Você se parar a analisar, você vai perceber que não é só uma questão tecnológica. A segunda camada que o indivíduo-alvo começa a perceber que não é uma questão tecnológica vem uma aflição muito grande por percebermos que não é só físico, que é algo espiritual acontecendo. A gente se perturba, a gente fica atribulado. E do mesmo jeito, os inimigos vão intensificar os ataques, tá? No início, eu achei que era só tecnologia, só que depois, com o tempo, eles foram aumentando os ataques, né? Os níveis, e eles começaram a usar outras estratégias. Acabar com o meu casamento, eu era casado, eles conseguiram recrutar a minha ex-esposa para serem um dos perseguidores, entende? E ela acabou indo embora de um dia para o outro sem me dar. É tudo muito para causar trauma na mente do individual. Tudo é para causar um trauma. Porque o trauma lhe faz ser aquilo que você não é. Entenda, irmãos? O trauma, o pecado, te faz ser o que você não é. Você abre portas para as coisas que você não queria abrir. Entende? Que você normalmente não abriria. A raiva, o rancor te faz abrir portas para fazer o que você não faria. Quer um exemplo? Agora eu vou ter que te explicar parâmetros da espiritualidade, tá? Tenha a mente aberta, pega um papel, uma caneta e anota o que eu estou te dizendo. O individual, ele é atacado e ele começa a ficar recluso
E isso inicialmente causa muito sofrimento. E o sofrimento é uma das portas de entrada para espíritos malignos. Os nossos inimigos da primeira camada são os perseguidores. Mas o da segunda camada são os bruxos, são os feiticeiros. E eles estão ligados, eles andam juntos, entende? Então eles ficam observando as nossas ações para jogarem sobre nós acusações e espíritos malignos sobre a brecha que nós abrimos, entende? Então um exemplo, eles vão chegar, o indivíduo alvo está tudo bem na vida dele, está tudo ok. De repente, vem aquela pessoa discutir com você ou vem te tirar a paz para aflorar em você a raiva, o ódio. Sabe o ódio? O ódio é um portal, é uma brecha para espíritos malignos adentrarem. E no mundo espiritual funciona assim. Se você pratica lascívia, tem a sua questão sexual muito aflorada, vai abrir brecha para seres que vão vir com essa intenção de aflorar ainda mais em você o desejo desenfreado sexual. Entende? É assim que funciona. Do mesmo jeito, o homem que sente raiva. Mas antes da raiva vir, algo a causou. Teve uma causa. Tudo começa sobre uma pequena coisa, irmão. Concorda comigo que tudo começa por uma pequena brecha? Um exemplo. O homem, o jovem, ele cresce, então ele casa. Então ele arranja um emprego. E até então ele está indo para a igreja, ele está lendo a Bíblia, está servindo ao Criador. E aí ele vai no emprego, no primeiro mês está tudo bem, está tudo em paz. No segundo mês ele já olha para o vizinho e vê um carro legal. Fala assim, poxa, eu também queria ter um carro para ir para o serviço. E aí ele vai para o serviço dele e pede um aumento. E aí o patrão fala, para eu te dar um aumento você tem que trabalhar mais, faz hora extra aí. No primeiro mês, o jovem trabalhador está tudo em paz. Ele tem força, ele tem ânimo, né? E ele começa a trabalhar. Faz 12 horas, de 8 horas trabalhado, ele faz 12 para conseguir comprar o carro. Só que aí, conforme vai passando os meses, ele vai colocando dentro dele um cansaço, um estresse. O cansaço leva o quê? Vamos lá? O cansaço leva a pessoa a querer descansar. Então, se antes ele trabalhava 8 horas, chegava na casa, lia a Bíblia, lia a escritura, orava, agora que ele está trabalhando 12 só para ter o que é do mundo, só para ter um carro, ele vai deixar de fazer aquilo que o tempo dele permitia que ele fizesse, que a paz permitisse que ele fizesse, né? Então ele vai parar, ele parar de ler a Bíblia, mas não vai parar de orar. Tudo bem. Vai passando os meses, então ele recebe o cargo, subiu de cargo, que alegria, maravilhoso. Só que aí vem mais bagagem na mente dele. E aí ele chega na casa estressado e começa a falar mal dos amigos do serviço. Você vê que já vai descendo os degraus? Aquele jovem que antes era da paz, do amor, tinha compaixão, tinha piedade, não tinha julgo em suas palavras, ele começa a julgar os companheiros de serviço. A partir daí é só queda, irmão. Mas tudo vem de pequenas brechas. Uma coisa vai chamando a outra, chamando a outra, chamando a outra. É a embriaguez do mundo. É a embriaguez. Aquele que está embriagado vai tomando mais, até que cai, até que chegue em uma situação deplorável. E aí, assim é este mundo para as ovelhas. Perceba, para as ovelhas. O sistema funciona assim. Foi feito assim. Às vezes nós olhamos para o nosso derredor e falamos assim, poxa, por que essas pessoas dão certo? Tudo que fazem dão certo. A gente não deve ter esse olhar. Até porque essa realidade não é exatamente isso que você vê. Conforme eu for passando para vocês os ensinamentos nos meus vídeos, você vai entender. E eu acho que você já entende.
que isso é uma ilusão, que isso é um sistema forjado para nos enganar, forjado para te enganar. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus e é uma verdade. Só quem está perto do fogo está perto de Cristo. E ele permanece até que arda. Não, não é só quem está perto do fogo está perto de Cristo. Cristo está perto de todos, mas quem está perto do fogo está perto de Cristo. Isso está escrito. Porque só quem está sofrendo, só quem sofre, consegue pedir a cura do seu sofrimento, cura para a sua doença. Então o target indivíduo, ele quer a resposta, ele quer a verdade, porque tanto sofrimento. E ele vai concordar, ele vai observar que o que está perseguindo ele é um sistema formado. Entende? Não se trata de pessoas especificamente, mas são coisas mais além. Ela vai perceber que, poxa, mas que valor eu tenho? Por que eu estou sendo tão perseguido? O que eu fiz? Será que é tão ruim a ponto de você ser perseguido de maneira que não tem fim? Será que isso é tão importante assim? Será que... Porque concorda comigo que se você é um individual, você não tem paz. Talvez um dia na semana, mas o resto é só perseguição. Hora após hora. Então você vai concordar que você já parou para pensar sobre essas coisas. Por quê? O que será? Né? E saiba você que você é muito maior do que você imagina. A questão é que esse sistema não quer que você descubra. Não quer que você saiba da verdade. E eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar até onde vai a toca do coelho, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar atento. Porque a partir do momento que eu começar a falar para vocês aspectos dessa realidade, os ataques vão aumentar. E aí vocês vão se entristecer por um momento, mas depois vocês vão se alegrar. Porque a verdade liberta. Tá? A verdade liberta. Tenham isso na mente de vocês. Que conforme o ataque aumenta é porque vocês estão se aproximando da verdade. Tá? Então, irmãos, a questão espiritual do gangstalking, da perseguição contra o individual, é para que você abra brechas para espíritos malignos. Os espíritos malignos são conjurações diabólicas, são maldições lançadas. Tem dois parâmetros aí. Vamos abrir uma aspa. Existe os demônios sugadores de energia, os vampiros de energia, e existe os demônios familiares, que são maldições lançadas. Tá? Existem esses dois aspectos. Tá? Dois aspectos. E acima deles, vamos colocar um terceiro aspecto, existem os anjos caídos. Tá? Você está sendo atacado espiritualmente. Isso você vai... Se você é um indivíduo-alvo, você vai bater cabeça, mas no final eu sei que você vai... Pode passar um ano, 2, um mês, não sei. Mas uma hora você vai despertar para isso. Que não é só uma questão física. Não é que eles estão com um aparelhinho te mandando raio laser através da parede. Você vai entender que vai além disso. Eles estão... Agora eu vou lhe falar uma camada espiritual dos ataques. Eles são invasores de sonhos. Eles sondam o que você sonha, sondam o que você pensa. Vai ser difícil vocês admitirem isso no início. Vocês vão me taxarem como louco. Mas outros aí já têm percebido isso. Aquele que tem percebido vai concordar comigo que às vezes você acorda em um certo horário, à noite, e você percebe que você... De alguma maneira, eles sabem o horário que você acorda.
Eles vão bater na parede, se for um vizinho que é o perseguidor, ou eles estão na rua, vão acelerar a moto, enfim. Você vai perceber que há um ataque programado, como se eles soubessem o momento que você acorda. Essa é a primeira camada. Às vezes eles sabem o horário, quando você está olhando para o espelho, eles vão, fazem um ataque, e você começa a pensar, poxa, você fica aflito. Quando você não sabe da verdade, te causa muita aflição. Nessa primeira etapa, irmãos, da perseguição espiritual, você vai admitir que você está sendo atacado espiritualmente. Quando você cair a ficha, vai ser difícil, vai ser um sofrimento. Tanto quanto é a perseguição de rua, né? E então, irmãos, o que eu quero, nessa primeira etapa, eu vou dar uma dica para vocês. Para que esses ataques espirituais sejam amenizados. Eu não sei de que religião você é, mas deixe tudo para ficar com Cristo. Deixe tudo na sua vida. Não fique com nenhum aspecto do mal. Deixe todas as entidades, deixe todas as religiões falsas, deixe as religiões. E fique só com o que é puro, o que é verdade da Escritura, que é a luz que vem ao mundo e o mundo a negou. Que é Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus. E preste a Ele culto e adoração. Entende? Porque Ele vos salvou. Ele derramou o sangue dele na cruz por você. E aí, os ataques vão parcialmente diminuir. Parcialmente. Porque está escrito, no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Você está em uma guerra, 3 guerras. O indivíduo-alvo está envolvido em 3 guerras. A física, a interior, que é a carne, e a espiritual. 3 guerras, irmãos. Imagine você no meio de uma trincheira na Segunda Guerra Mundial. Imagine uma guerra ainda maior. Uma guerra que só você vê. Que todo mundo não acredita em você. Que todos estão contra você. Imagine. Aonde você vai, você é perseguido. Você sabe, você tem sofrido isso. Você tem vivido isso. Você sabe que é uma verdade. Está na hora de você despertar. De você aceitar o que você é. De aceitar a verdade, o caminho da verdade. Não há espaço para adoração a outros deuses, nem a ídolos, nem a entidade, nem espíritos, nem a potestades e nem principados, mas somente a Cristo o amado, o eterno Salvador. Somente a Ele, ao Pai eterno prestareis culto. Então deixe toda a maldade, todo aspecto do mal nesse sentido. Eu aconselho você, cuidado, porque se você está dentro de uma religião, provavelmente você já sentiu que lá dentro você também está sendo perseguido. E a sua ficha já deve ter caído, você é um target indivíduo, você já percebeu muita coisa. Eu acredito que você já passou por muita coisa na sua vida. A sua vida não é comum. É algo está acontecendo, você sabe que algo está acontecendo, você sente, você não consegue provar em palavras, mas você sente. E isso, irmãos, não pensem vocês que é algo extremamente ruim. No meio, por mais que haja sofrimento, mas nós temos que colocar algo em nosso coração. É nos alegrar no meio da perseguição. Nós temos que se alegrar, porque assim como o mestre foi perseguido, ainda mais os discípulos. Nós não somos diferentes do mestre, o aluno não é diferente do mestre. Se perseguiram o mestre, perseguirão a nós também. Entende? Está escrito que nos odiarão por causa do Cordeiro. E vai mais além. Eu estou te contando só um pouco do que eu vou lhe contar, do que eu vou lhe
revelar, irmãos, mas vocês têm que estar preparados, uma mente aberta para entender. Entende? E isso é para o target de indivíduos, não é para os mornos. Existe nesse mundo, nessa realidade, não está escrito que é assim na terra como no céu? No céu existia os anjos, existia também os anjos caídos, e existiam os mornos, aqueles que não ficaram nem do lado do bem nem do lado do mal. Mas todos eram anjos, entende? Todos eram servos do Criador. Assim na terra como nos céus. Assim também aqui. Tem os bons, tem os maus e tem aqueles mornos, que não estão do lado nem do bem nem do mal. Não aceitam a Cristo, mas também não aceitam a escuridão do mundo. Né? Mas isso que está escrito em Apocalipse. Aqueles que são mornos, não são quente nem frio, estou a ponto de vomitar de minha boca. Assim também está escrito que a serpente, os anjos caídos, diabo Satanás puxou a terça parte dos anjos com a cauda. Então o que você percebe, irmãos? Que aqui na Terra nós estamos vivendo algo que também aconteceu no mundo espiritual, algo que aconteceu nos céus, está acontecendo aqui. E assim também nós somos três, olha só: corpo, alma e espírito. Céus, terra e inferno. Olha só, né? Sempre três: anjo, demônio, pessoas, né? É muito. O Criador fez algo. Essa realidade o Criador fez. Entende? É o Criador que fez. O amor dele, eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês como ver a presença dele na vida de vocês. Mas vocês têm que abrir a mente. Eu estou preparando vocês, eu estou preparando. Você que é target indivíduo, tem sofrido a dor da perseguição. Abra a sua mente, abra o seu coração para esse entendimento, para essas palavras. Isso não vem de mim, vem do alto. Preste atenção. Eu quero levar vocês a um estado de libertação. Eu quero que vocês sejam libertos. Eu quero que vocês tenham a verdade consigo. Mas para isso vocês têm que abrir a mente. Tem que aceitar o que é verdade e largar a mentira, largar o engano. E a primeira etapa do buscador é essa que eu vou passar agora. Se abstenham de todo aspecto do mal. O que é se abster de todo aspecto do mal? Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo eu vou falar sobre o caminho que o buscador deve trilhar, tá bom? Fiquem na paz de Yeshua.